Bom dia a todos, Deus te abençoe. Seja bem-vindo nesta manhã, no primeiro horário do dia. Amém? A este momento que nós temos juntos de leitura, meditação na palavra e oração. Amém? Glória a Deus. Este é o dia que o Senhor fez, nele eu e você nos alegraremos. Amém? Glória a Deus por esse dia. Louvado seja o Senhor. Eu quero compartilhar com você um texto que está lá em Marcos agora, capítulo 2, né? Nós saímos do capítulo 1, fomos para o capítulo 2 do Evangelho de Marcos. Se você não acompanhou ainda, né, a primeira vez que você está acompanhando, nós começamos no domingo de manhã, amém? A lermos, meditarmos e orarmos sobre o Evangelho de Marcos. Né? No domingo até eu falei um pouco sobre Marcos, que o nome dele era João Marcos, né? Primo de Barnabé, um homem que andou com Paulo, né? Nas suas viagens missionárias, e depois Paulo foi com Silas e Barnabé com o próprio João Marcos. Amém? Então João Marcos ele veio a escrever este evangelho. Amém? Ele não era um dos 11, né, dos 12, dos 11, né, excluindo aqui Judas, né, um dos 11, ele não fazia parte desse grupo, mas ele era um discípulo de Jesus, amém? Ele não fazia parte dos 12, mas ele era um discípulo de Jesus. Nós já vimos quando nós lemos o Evangelho de João, amém? Também lemos o Evangelho de João, se eu não me engano nós começamos lá em 9 de setembro, fomos lendo também algumas porções do Evangelho de João. Nós vimos que Jesus não tinha somente os 12 discípulos, né? Os 12 apóstolos, os 12 discípulos. Havia muito mais discípulos. Né? Um exemplo é quando Jesus fala que eles deveriam se comprometer. Né? Quando ele fala em comer da sua carne e beber do seu sangue, ele falava de compromisso, de comprometimento, de aliança, de algo mais profundo. Né? Não de comer e beber literalmente a sua carne e seu sangue. Muitos discípulos acharam aquela mensagem muito pesada e já não andavam mais com Jesus. Então ali fica muito claro que Jesus tinha outros, vamos dizer assim, um outro nível, né, de discípulos que o seguiam, que não eram tão próximos como os 12, mas que estavam sempre próximos, né, seguindo a Jesus também. E João Marcos possivelmente era um deles, amém? Alguns até dizem, isso é uma especulação, que aquele jovem que foge nu quando Jesus é preso, né? Diz lá que um jovem estava somente enrolado num lençol, ele deixa o lençol e foge nu. Alguns teóricos dizem que este jovem possivelmente seria João Marcos, tá bom? Mas isso é só uma teoria, amém? Eu não gosto muito de ficar teoria porque tem bastante, amém? Mas aquilo que é importante na Bíblia, que é a salvação pela fé, por exemplo, né, não pelas obras, são pontos que não há discussão, que todos creem e são unânimes dessa maneira. Amém? Vamos ler então aqui, Marcos capítulo 2, vamos ler lá, a cura de um paralítico em Cafarnaum, é o que está na epígrafe da Bíblia que eu tenho aqui nas minhas mãos. Amém? Diz assim: dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum. Lembra que ele teve que sair dali, ele já não podia mais andar ali porque ele tinha que ficar retirado da cidade, porque era muita gente que ia atrás dele, ele tinha que ficar, diz a palavra do Senhor, que ele não podia andar mais publicamente, mas permanecia fora, ali no final do capítulo 1, em lugares ermos, e de toda parte vinham ter com ele. Mais dias depois, entrou Jesus de novo em Cafarnaum, ou seja, na cidade, e logo ocorreu que ele estava em casa. Então havia uma casa ali onde Jesus estava, onde Jesus permanecia, né? Que era um local onde Jesus ficava em alguns momentos. Muitos afluíram para ali, porque ouviram que eles estavam lá, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. Ou seja, tinha gente saindo pela porta, tinha gente do lado de fora, tinha gente, né, ouvindo ali Jesus, lembrando que as casas naquele tempo elas não tinham janela, só tinha porta, né? Não esqueça disso, tá? Eram casas que só tinham uma porta. E elas eram casas escuras, até por isso que tem aquela passagem que diz da mulher que perdeu uma das suas dracmas e ela teve que acender o candeeiro para procurar, porque são casas que acabam sendo escuras dentro, né?
E então diz que nem mesmo, muitos afluíram para ali, tanto que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciava-lhes a palavra, ou seja, estavam todos ouvindo a mensagem que Jesus estava pregando. Né? Todos ouvindo. Por quê? Porque Jesus pregava com autoridade. Ele não pregava falando de intermediários, né? Daquilo que outros falaram, mas ele trazia uma mensagem diretamente dos céus. Então as pessoas percebiam isso. Alguns foram ter com ele conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava e fazendo uma abertura baixaram o leito em que jazia o doente. Ou seja, eles não conseguiram chegar perto da porta. Eles estavam levando um homem paralítico numa cama, né? Uma maca. Então eles sobem no telhado, eirado é isso, descobrem o telhado, no ponto onde Jesus estava e faz aquela maca descer bem onde Jesus estava, tipo Missão Impossível. Desce exatamente ali onde eles estão, na frente de Jesus. Sabe que a primeira pergunta que eu quero fazer para você é com quem você tem andado. Amém? Com pessoas que te levam até Jesus, que te conduzem para mais perto de Jesus ou te afastam de Jesus? Primeira pergunta que você precisa responder. Com quem você tem andado? Nós temos como ignorá-los ou, né, agora eu não posso mais estar... Não, não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que você tem coisas que você tem pessoas específicas para confidenciar, para conversar, para ouvir conselhos. Outros não, outros são só colegas, porque você sabe que ali você vai ouvir bobagem, você vai ouvir conselhos que não tem nada a ver, às vezes diferentes até dos valores que você crê, né? Então a primeira pergunta é com quem você tem andado, quem tem te influenciado, eles têm te conduzido até Jesus ou te afastado de Jesus, amém? Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Então Jesus viu a fé, né, daqueles homens e do paralítico. Né, porque com certeza foi uma manobra ali arriscada, né? Filho, os teus pecados estão perdoados. Mas alguns dos escribas estavam assentados ali e arrazoavam em seu coração. Ou seja, eles não estavam falando, mas estavam pensando. Por que fala ele deste modo? Isto é uma blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, senão um que é Deus? Então, quem perdoa pecado? Deus, eles estão pensando no seu coração. E Jesus percebendo, porque Jesus sabia o que as pessoas estavam pensando à sua volta, percebendo logo por seu Espírito, amém? Então o Espírito Santo, ele nos dá discernimento. Ele nos revela as coisas que estão ocultas, que estão escondidas no coração daqueles que estão à nossa volta. Poderia dar um monte de testemunho para você, mas eu não quero me alongar aqui, tá? Percebendo logo por seu espírito que eles assim arrazoavam, ou estavam pensando isso, né, criticando ele no seu pensamento, nos seus corações, disse-lhes, por que arrazoais sobre estas coisas em vosso coração? Imagina o susto deles, né? Eu já vi várias situações assim, já enfrentei várias situações assim, onde a pessoa ela é impactada quando você fala alguma coisa que ela não imagina que você saiba, mas é o Espírito Santo que te mostra, né? Qual é mais fácil dizer, qual é mais fácil dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados, ou dizer, levanta, toma o teu leito e anda? O que é mais fácil? Veja, dizer que os pecados estão perdoados, quem vai poder provar? Ou é mais fácil dizer para o paralítico, levanta e anda? Porque se ele falar e ele não levantar e não andar, é porque ele não tem poder nenhum. Mas se ele falar e aquele paralítico levantar e andar, é porque ele tem poder. Amém? Entenda uma coisa, que os dons do Espírito, né, que estão lá descritos em 1 Coríntios capítulo 12, dom de fé, dom de maravilhas, dons de cura, palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espírito, profecia, interpretação e variedade de línguas. Esses dons, eles servem para convencer o incrédulo. Claro que o Senhor nos cura, claro que o Senhor faz milagre nas nossas vidas também, mas eles têm como um alvo convencer os incrédulos.
Você pensa a partir desse momento que as pessoas estão lá ouvindo aquela mensagem, o que Jesus está pregando, e Jesus então diz para aquele homem: os teus pecados são perdoados, e ali já há vários ali possivelmente já estão questionando, né? E Jesus, o que é mais fácil dizer? Ora, para que saibais, versículo 10, que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Então Jesus, ele disse assim, ó, levanta-te, toma o teu leito e vai para casa, seja curado. E o que aconteceu? Versículo 12, então ele se levantou e no mesmo instante, tomando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de se admirarem todos e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Você acha que as pessoas agora iam acreditar mais ou menos em Jesus? Ou vou refazer a minha pergunta? Refazer a pergunta. Você acha que a partir deste momento as pessoas iam prestar mais atenção ou menos atenção no que Jesus estava fazendo? No que Jesus estava falando? No que Jesus estava ensinando? Então percebe que esses dons, esses milagres, eles servem para atrair as pessoas. Ele não tem como objetivo somente a cura da pessoa, mas ele cura o indivíduo, ele cura a pessoa, ele te cura, ele te restaura, ele te liberta, mas isso vai fazer com que as pessoas à tua volta prestem mais atenção no que Jesus está falando, no que Jesus está fazendo na tua vida, no que você está falando agora, porque agora você é a boca de Deus, você fala a palavra de Deus. Amém? Então, guarde isso no teu coração. Guarde isso no teu coração. O milagre, ele não é um milagre por si só. Ele tem outras consequências além da cura daquela pessoa, do milagre na vida daquela pessoa, na libertação daquela pessoa. Ela faz com que as pessoas que estão à tua volta vão olhar para você com a cura de Jesus, que recebeu a cura de Jesus, o milagre de Jesus, a libertação de Jesus, e eles vão prestar atenção no que você está falando, na mensagem que você está pregando, naquilo que você está falando, e o que nós falamos é a Bíblia. Amém? A palavra de Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por este dia que está começando. Usa-nos nesse dia, Senhor. Usa-nos, Senhor. Nós queremos ser um canal do Senhor. Coloque a tua palavra na nossa boca. Usa-nos, Senhor, e cura-nos nesse dia também, em nome de Jesus. Derrama do teu poder, da tua graça sobre nós, em nome de Jesus. E abençoa cada um que está aqui, cada um que vai assistir depois, que sejam tocados, curados, libertos e que possam ser usados pelo Senhor para testemunho, para que as pessoas prestem mais atenção. Abram seus olhos, seus ouvidos e possam crer, em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus.